dia com vocês. Então a gente vai iniciar com dinâmica. Como não está falando dinâmica? Dinâmica é aquele que estuda movimento. Pensa, dinâmica, movimento. Parte da FIA que relaciona a mecânica, que estuda os movimentos e as causas que os produzem e modificam. Então, a gente vai dar início, nesse tópico a gente vai dar início com as leis de Newton. Que Newton que iniciou esse estudo dos movimentos. Mas não somente ele, mas sim também Aristóteles, Galileu Galilei, ok? Então, vamos iniciar com força resultante, para dar início das leis de Newton. Força, agente físico causador de deformação. Efeito estático ou aceleração dinâmico. Dinâmico, aquele que se movimenta. Estático, aquele que está parado. Nos corpos em que atua. A força é a grandeza vetorial. Porque vetorial é aquele que é completo. Além do módulo, que é lá o número, direção e sentido. E também uma unidade de medida. Força resultante é a soma vetorial de todas as forças componente, né? Então vai somar todas as forças que possui lá no corpo. Força 1, mais força 2, mais força 3 e assim sucessivamente, depender de quantas forças possui nesse corpo. Equilíbrio estático. O equilíbrio estático ocorre quando a parte está em repouso. Então, estático, parado. Estátua. Equilíbrio dinâmico ocorre quando a partícula está em movimento retilíneo e uniforme. Por que retilíneo e uniforme? Velocidade constante e diferente de zero, e o vetor também, a aceleração é zero. Então, os princípios da dinâmica, que é justamente as leis de Newton. A primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, diz o quê? Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a sair desse estado por forças imprimidas sobre ele. Então, se eu estou aqui parada, aí chega alguém e me empurra, então quebrou a lei da inércia, viu? Então quebrou a lei de Newton. Se eu estou em movimento, continuo em movimento. A não ser se chegar alguém ou algo que me faça eu me mover, aí tá quebrando a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Certo? E a segunda lei, que é justamente o princípio fundamental da dinâmica. Diz o quê? A força resultante aplicada a um corpo material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida, né? Força Newton, força da Newton, a unidade de medida, a Nzão, massa em quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado. Aí eu lhes pergunto, vamos revisar? Mas que aceleração? A aceleração é velocidade sobre o intervalo de tempo. Então, a aceleração é velocidade sobre tempo. Né? F de força, unidade é Newton, M de massa, unidade em quilograma, a aceleração metro por segundo ao quadrado. E a terceira lei? Princípio da ação e reação. Diz o que? Sempre que um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, este reage exercendo em A uma mesma força, de mesma intensidade e direção, porém de sentidos contrários. Pois bem, então, né, terceira lei de Newton, se eu tenho uma ação, eu recebo uma reação. Toda ação é uma reação. Exemplo, vocês não estudaram, né? Vocês não estão estudando e quer dizer que no final do ano pode reprovar. Só uma hipótese, viu? Pode reprovar. Então, toda ação é uma reação. Vocês não estudaram, porém vão reprovar. Então, e também é um exemplo de terceira lei de Newton, ação e reação. Se eu pego também, chuta essa parede, pá, né? Chuta a parede.
com muita força, eu vou sentir o meu pé. Então, toda ação há uma reação. Então, o que aconteceu? Reagiu exercendo uma força, né? Uma mesma força, de mesma intensidade, direção, porém, em sentido contrário. Você deu um chute na parede, é como se a parede estivesse dando um chute no meu pé, porque eu vou sentir o meu pé. Tipo de força. Então, esse tipo de força são força-peso, força elástica, força de tração e a força de atrito. O que é essa força-peso? Força-peso é a força em que a Terra atrai os corpos. Como se diz, tudo cai. Se tudo cai por causa da gravitacional, sistema gravitacional. É a força que a Terra atrai os corpos. Então, tudo vai cair. Sempre atrai para baixo o sistema da Terra. Então, força-peso. Força-peso. Eu pego, né? Deixa eu outro exemplo. Eu pego a Bianchi, solto esse corpo. Então, caiu em queda livre. Por quê? Para baixo. Porque há uma força de atração puxando para baixo, que é justamente a força peso. Por causa de quê? Por causa dessa força em que a Terra atrai os corpos. Força elástica. Analisa a deformação de um corpo elástico. Exemplo, eu estou exercendo, né? Estou exercendo uma força, força elástica, como se fosse aqui um elástico, né? Porque ele vai deformar. Se eu pegar, puxar, se eu tivesse colado aqui nesse caderno, se eu pegasse, puxando com tanta força, ele ia deformar, viu? Ele ia deformar esse aspiral bem aqui desse caderno, como se fosse uma mola. Com tanta força, ele ia deformar. Então, a força elástica acontece quando analisa a deformação de um corpo elástico. Força é igual a K de X. K é a constante elástica. X é a deformação. F, força. E essa força, se essa energia fosse armazenada, puxando, então a energia armazenada. Então, se essa energia fosse armazenada, energia armazenada, K de X2 sobre 2. Então, para força elástica, há duas formas. K de X, K é a constante, X é a deformação, e energia armazenada, que lá na atividade geralmente cita essa palavra armazenada, energia armazenada ou força armazenada, K de X2 sobre 2. Ok? Então acontece o quê? Através de uma mola. Deformação de um corpo elástico, através de uma mola. Força de tração é a troca de força entre o corpo e o fio. Deixa eu ver. Lá na nossa sala de aula, exemplo, na nossa sala de aula tem um lá data show. O data show está ligado a um fio, né? Isso lá no teto. Vocês observaram, tem lá no teto esse fio. Então, esse data show está sendo tracionado por esse fio. Esse fio dá acesso a esse data show. É justamente isso. É a troca de força entre o corpo e o fio. O corpo data show e o fio que está lá no teto. Aí é tipo de quê? Força de tração, viu? De tração ou força-tração, tanto faz. Tração menos peso, que a força-peso é igual a zero. Então, que tração é igual a P. Tração é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é essa que vale 10, viu? Atividades há livros que ele aproxima de 9,8 alguma coisa. Mas quando ele não cita, sempre essa aceleração da gravidade vale 10. Força de atrito. O que é atrito? Atrito é esfregar. O atrito é esfregar. Então, exemplo, eu pego esse grafite, tô esfregando bem aqui no meu cabelo.
Esse esfrega bem aqui é o atrito. Estou atritando essa caneta ao meu cabelo, ok? Então, força de atrito é a força oposta à tendência do movimento. Força de atrito é igual coeficiente de atrito micro vezes a normal. Que normal quem é? Normal é a massa da aceleração da gravidade, né? Ou quando essa força de atrito é inclinada a um ângulo, que é o cosseno do ângulo, normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno do ângulo. Quando essa força é inclinada, ok? Micro, coeficiente de atrito. Então, gente, é só isso por hoje. Eu vou pegar os exemplos, explicar para quando chegar a atividade vocês puderem resolver, certo? Então, estude lá no livro de vocês, inicia da página 208. Obrigada!